São Paulo, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. 11h59, hoje começa uma nova era no jornalismo do SBT. Está no ar o SBT Notícias, o novo SBT Notícias. Eu quero convidar você que está em casa, você que neste momento está preparando o seu almoço, você que está no trabalho, tirou um tempinho para ir até a padaria para comer. Pois é, deixa eu fazer companhia para você. Vai, separa um prato na sua mesa ou então abre um espaço aí no seu sofá que eu quero sentar com você. O nosso compromisso é te manter muito bem informado, tá? De tudo que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Vamos ter prestação de serviço, vamos falar sobre o trânsito, vamos falar sobre o tempo e, claro, te atualizar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Primeiro, o SBT Notícias está no ar. Quem estava acostumado a acompanhar o Mineirinho no primeiro impacto, pula para cá. A partir do meio-dia, compromisso marcado. E você também vai poder participar através das redes sociais. Eu quero a sua mensagem comigo aqui, opinando sobre todos os assuntos que a gente vai tratar. E para começar essa edição do SBT Notícias, eu quero trazer o meu time de repórteres que vão trazer os principais fatos. Eu já começo com o Marcelo Bittencourt, direto de Capitólio, em Minas Gerais, que vai trazer o destaque dessa tragédia desse final de semana. Marcelo Bittencourt, é contigo. A Polícia Civil já identificou 8 corpos das vítimas que estavam no acidente, que deixou 10 mortos no total. Todas estavam na mesma lancha que tinha o nome de Jesus. Por agora, Daniele Brandi traz o destaque dessa segunda-feira. Dani. Uma realização de uma operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Também foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa. Os detalhes dessa operação eu trago daqui a pouquinho aqui no SBT Notícias. E para fechar esse giro é com você, Simone Queiroz. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro quando chegava para trabalhar numa unidade básica de saúde na Moca. O homem, em seguida, se matou com um tiro na cabeça. Obrigado, já já a gente volta a tratar sobre esses assuntos e você que está em casa vai ver também nessa edição. Os flagrantes de roubo na região da 25 de março são tantos que este ponto aqui ganhou até um novo nome, Ladeira do Crime. Depois do desabamento, na última quinta-feira, na rodovia Presidente Dutra, 12 residências do bairro Jardim Cumbica, aqui em Guarulhos, foram interditadas. Janeiro chegou e as contas também. Tá difícil pagar os boletos? Nós vamos dar dicas de como enfrentar esse momento e diminuir o aperto financeiro. Olha só, a gente vai começar trazendo informações sobre uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa. 5 pessoas foram detidas. E sobre esse assunto eu vou chamar a Daniele Brandi, que tem mais informações sobre o caso. A Dani já trouxe aqui uma pincelada sobre essa operação da Polícia Civil. E agora eu quero saber se os detidos já tinham passagens pela polícia. Daniele Brandi, muito bom dia, boa tarde para você. Muito bem-vindo ao SBT Notícias, a gente estreando esse jornal na segunda-feira para toda a cidade de São Paulo. Oi, Darlison, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando durante essa tarde de segunda-feira essa estreia, SBT Notícias no ar. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, já trazendo todas as informações sobre essa operação que aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui na capital paulista. Essa operação que contou com cerca aí de 60 policiais civis, que foi uma operação deflagrada já pela manhã, uma operação que já vem sendo, na verdade, investigada, pelos policiais aqui do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Essa operação já vem sendo investigada há mais ou menos 6 meses e hoje foi deflagrado esses mandados de busca e apreensão. Ao todo, 5 pessoas foram presas nessa operação de hoje, Darlison. 3 homens que já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma mulher também. Esses homens têm idade aí entre 25 e 30 anos e essa mulher que também foi presa tem 39 anos, também já com passagem pela polícia. De acordo com o delegado que atende essa operação, ela tem passagem por receptação. De acordo também com a polícia, Darlison, nós conversamos com o delegado responsável por essa operação, ele informou que essa mulher tinha a função
de administrar todas ali as ocorrências, todas as confusões que eram causadas dentro dessa facção criminosa, e também era essa mulher que fazia ali a aprovação de quem poderia ou não entrar dentro dessa facção criminosa, uma das maiores facções criminosas do país. Junto com essas 5 pessoas, 3 homens e 1 mulher, foram detidos e trazidos aqui para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, que fica na zona norte da capital paulista. Além disso, um adolescente de 17 anos também foi preso. De acordo com a polícia, ele fazia o transporte dessa droga, e também uma outra mulher que foi trazida aqui para a delegacia para ser ouvida. Tanto o adolescente como essa segunda mulher já foram ouvidos pelo delegado, passaram pelo exame de corpo de delito, mas já foram liberados. Inclusive, Darlison, durante a manhã, a gente acompanhando aqui os bastidores, nós acompanhamos a chegada da advogada dessa mulher de 39 anos que atuava diretamente dentro dessa facção criminosa. Ela permanece, inclusive, aqui na delegacia, foi ouvida pelo delegado. Junto com esses mandados de busca e apreensão, além dessas 5 pessoas que foram encaminhadas aqui para a delegacia, Darlison, a polícia também apreendeu celulares, notebooks, cadernos e cadernetas com anotações, além de pendrives. Claro que tudo isso vai ajudar a polícia, agora que continua a essa investigação, para tentar encontrar novos participantes e novos indícios da atuação dessa facção criminosa aí dentro do crime, principalmente no combate ao tráfico de drogas, viu, Darlison? Essas 3 pessoas que foram trazidas, esses 3 homens e essa mulher de 39 anos, vão responder pelos crimes de organização criminosa e também tráfico de drogas. Portanto, 4 pessoas presas nessa operação que aconteceu durante a manhã aqui. E aí, Darlison, essa operação aconteceu de forma simultânea aqui na capital e em outras cidades também, como explica o delegado responsável pelo caso. Dani, é a escola do crime, Darlison, né? É uma... Exatamente, eu ia falar isso agora, Darlison. Essas pessoas que foram presas, cada uma delas tinha uma participação diferente dentro dessa organização criminosa. Como o delegado contou na Sonora, eles acreditam que outras pessoas também fazem parte dessa facção e essa investigação continua. Claro que qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador, para todo mundo que está acompanhando o SBT Notícias nessa segunda-feira, Darlison. A gente espera o efeito dominó. Cai a primeira peça em cima da segunda, da terceira e assim sucessivamente. Você viu aí, já houve a prisão dessas pessoas, a apreensão do menor de idade também envolvido nessa facção criminosa. Agora é questão de tempo, claro, com base em todo o material que foi apreendido pela Polícia Civil, conseguir colocar as mãos em toda essa quadrilha. Cadê a Dani comigo no telão de novo? A Dani é o seguinte, a Dani é parecida com o mineirinho aqui, o Darlison. A gente testou positivo para a Covid uma semana antes da estreia do SBT Notícias. Aí foi mal correria, né? E faz teste, refaz teste. Graças a Deus, chegamos bem cedinho aqui hoje, tudo certinho, tudo negativo, claro, mantendo os protocolos de segurança. E olha, uma coisa eu vi, apesar de você ter pego a Covid, né, essa desgramada aí, você tá com fôlego de invejar qualquer um. Ela começou a falar e não parou mesmo, né, Dani? Parabéns, viu? Se cuidou bem. Ô, Darlison, eu estou muito feliz, como você bem disse, foi uma expectativa muito grande. Para mim é um prazer, é uma honra fazer parte desse projeto. Eu fico até emocionada porque a gente foi pego de surpresa, né? Infelizmente testamos positivo para a Covid, mas ficamos em isolamento, nos cuidando. Eu fiquei assintomática, graças à vacina, fiquei bem. Hoje pude voltar, testei negativo, estou aqui, muito feliz de fazer parte. E claro que eu fui ficando em casa, né, Darlison? Fazendo ali os meus treinamentos vocais, de respiração, para hoje estar aqui, ó, 100% levando todas as informações para o nosso telespectador. Tá certo, muito obrigada, Daniele Brant, pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a se falar, tá, Dani? Aliás, se eu falar com você que está em casa aí, você que é aqui de São Paulo, hoje a gente vai falar sobre Covid-19, tá? Vamos falar sobre vacinação, vamos falar sobre postos de saúde lotados nesse final de semana, porque houve uma abertura especial no sábado e a gente vai trazer aqui especialistas, tem um infectologista que vai tirar todas as dúvidas. Então, você que está em casa, tem alguma dúvida relacionada à vacinação,
como fazer o teste, diferenciação entre H1N1, H3N2 ou até mesmo a Covid-19, essa nova variante, pode mandar a sua mensagem que a gente vai colocar no ar para tirar a dúvida, tá bom? Ó, como você viu agora há pouco, o SBT Notícias preparou uma reportagem sobre assaltos na região da 25 de março. Vamos ver alguns dos flagrantes que a nossa equipe conseguiu? Pode colocar na tela aí para você que está acompanhando. Ó, 25 de março. Quem é que não conhece? Essa aí é aquela ladeira famosa, onde tem inclusive a saída do metrô. O que a gente está mostrando? São trabalhadores, ó, estão descendo com as suas caixas de compra. De repente, algumas pessoas se reúnem. Eles não estão parando para pedir informação. Estão parando essas pessoas para roubarem. Veja tudo flagrado, em plena luz do dia. E esse aí, gente, é o retrato do que tem acontecido. Essa ladeira famosa que a gente está mostrando ganhou um novo nome, inclusive. Você vai ver daqui a pouco nessa reportagem qual o nome que essa ladeira lá da região da 25 de março ganhou. Alguns lojistas, gente, dizem que já foram roubados mais de uma vez e pelos mesmos ladrões. A matéria dos repórteres Fábio Diamante e Robson Serântula está imperdível. E você vai ver daqui a pouquinho. Olha só, 8 dos 10 mortos na tragédia em Capitólio, Minas Gerais, já foram identificados. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Bittencourt, que está no local, acompanhando, infelizmente, essa tragédia que chocou o Brasil. Uma imagem impressionante. Primeiro trabalho de retirar esses corpos do leito, né, debaixo do cânion. Na sequência, a identificação, Marcelo Bittencourt, e agora a parte dolorosa do enterro das famílias, né? Muito boa tarde para você. As últimas informações aí de Capitólio, meu irmão. Boa tarde para você também, Darlison. Parabéns e sucesso aí nessa estreia. Vamos lá, olha, cidade linda de Capitólio, né? Nossos queridos mineiros, mas essa cidade está triste por conta desta tragédia que comoveu não só aqui a região, mas como todo o país. A Polícia Civil já identificou 8 corpos, mas muita dificuldade, ainda são 2 que faltam serem reconhecidos, vão ter que passar por exame de DNA para você ter uma ideia. 5 já foram liberados, inclusive hoje de manhã acontece agora o velório de 4 dessas vítimas que saíram aqui e seguiram para a região de Campinas, interior da capital paulista, mãe, filha e os namorados aí que estavam acompanhando elas. Quer dizer, uma situação muito triste. Vão ser sepultados agora à tarde. Ainda, como eu disse, uma grande dificuldade para a identificação dos outros 2. O prefeito aqui de Capitólio já decretou multa de 3 dias, luta oficial, não só aqui a Capitólio, mas também os municípios vizinhos. Uma tragédia que aconteceu no sábado. As pessoas ali que saíram para se divertir, encostaram o barco, estavam fotografando, um momento de prazer com famílias, com amigos, e aí o desprendimento da rocha que acabou acertando 2 embarcações. 4 foram indiretamente atingidas, mas 2 delas diretamente e uma específica, a que leva o nome de Jesus, essa com 10 pessoas, e foram justamente estas 10 pessoas que acabaram perdendo a vida. Para você ter uma ideia, dessas 10 pessoas, 5 eram da mesma família. Realmente uma tragédia. E aí, durante toda essa cobertura, Darlison, eu consegui localizar a moça, a Ellen Gutierrez, que fez essa imagem que rodou o mundo, está rodando o mundo. E ela falou com a nossa equipe de reportagem, deu detalhes de como ela viu tudo isso, como sobreviveu. Vamos ouvi-la. Não consigo entender o sentimento de conseguir gravar esse momento, que infelizmente nem todos tiveram a mesma sorte de sobreviver, né? Mas a gente já estava falando, o pessoal das lanchas já estavam avisando que já estava caindo umas pedras, que aí foi na hora que eu resolvi gravar. E aí, infelizmente, foi bem na hora do momento que aquela pedra acabou caindo e acertando aquelas 2 lanchas, mais de 2 lanchas, né, que acabou atingindo a gente. E graças a Deus, ninguém saiu com arranhão. Infelizmente, foi só o rapaz que estava pilotando nossa lancha, né? Ele se machucou? Se machucou bastante, acabou rasgando o rosto aqui assim, né? Ele ficou meio inconsciente, a gente no desespero, sem saber como sair de lá com aquela lancha, quem ia pilotar. Mas graças a Deus, outras lanchas estavam vindo, a gente estava avisando que não era para ir. E aí eles acabou, chegando junto com a gente e dando uma atenção, uma ajuda, né? Até chegar o resgate. Olha só, o Marcelo Bittencourt, ele está aqui comigo. Eu vi uma das imagens mais impressionantes
que eu assisti, além dessa da queda, tem uma imagem um pouco antes que mostra o seguinte, uma pequena queda d'água. É uma queda d'água pequena, se a gente tiver a imagem e puder colocar, se não tiver eu vou descrever aqui, não tem problema, enquanto o Marcelo Bittencourt vai me acompanhando. Por quê? Uma imagem mostra uma pequena queda d'água, bonita, segura, se você está ali perto. Em poucos segundos, eu estou dizendo segundos, isso não deu nem um minuto, a imagem se vira, mostra uma garota que está ali tirando foto, quando volta, virou praticamente a garganta do diabo, que é aquela grande queda d'água lá em Foz do Iguaçu. Essa queda d'água, ó, por quê? Ô Marcelo Bittencourt, me tira essa dúvida aqui. Muita gente que estava assistindo as imagens se perguntaram por que todo mundo que estava nas lanchas da frente, mais distante de onde essa pedra caiu, essas pessoas começaram a gritar, sai daí, e quem estava lá no fundo não ouviu. É verdade a informação de que a própria tromba d'água ou cabeça d'água, como chamam, acabaram dificultando com que essas pessoas ouvissem o alerta de quem estava na frente, ô Marcelo Bittencourt? Você chegou a colher depoimento de sobreviventes que disseram isso? Olha, Darlison, nesse primeiro momento, a Polícia Civil, onde o inquérito está sendo elaborado, ela está priorizando a identificação dos corpos, a liberação, até em respeito a toda a família e toda a nação que está compadecida com toda essa tragédia. Mas pessoas informalmente já foram ouvidas e disseram exatamente isso. Estavam tranquilas, era um dia nublado, portanto essa tragédia poderia ser bem maior. Se fosse um dia de sol, muito mais pessoas estariam ali, mas de repente a tromba d'água ela chegou rapidamente. E aí as pessoas começaram a gritar para que as duas embarcações que estavam muito próximas deixassem o local. Essas pessoas ali, no calor da emoção, brincando, tirando fotografia, provavelmente, é isso que a polícia vai daqui para frente querer saber, elas não escutaram. E quando perceberam, já era tarde demais, mas a rocha, toneladas vieram ali para cima e essas rochas acabaram acertando em cheio essa embarcação Jesus, onde 10 pessoas tiveram morte praticamente instantânea, não teve muito o que fazer. E a partir daí, essa marola que se formou, essa onda que se formou, popularmente falando, acabou prejudicando e acertando outras embarcações que estavam ali. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, com fraturas, conversamos aí com várias pessoas, vítimas, principalmente crianças, e por muita sorte, essa tragédia não foi maior, viu, o Darlison? Mas agora a polícia está investigando, vai estudar essa possibilidade para saber o que realmente motivou essa fratura na rocha que ocasionou em 10 mortes. Darlison. Ali na imagem ao vivo do Marcelo Bittencourt, isso aí é alguma equipe de socorro? Me parece a Marinha do Brasil. Bita, você tem informação do que eles estão fazendo neste momento, bem atrás de você aí no Lago de Furnas? Bem observado, Darlison. Olhos de lince, hein? O que acontece é o seguinte, a responsabilidade pela investigação e também pela manutenção aqui é da Marinha do Brasil. Por isso, nesse momento, desde a parte da manhã, eles estão fazendo aqui uma varredura no local. Por quê? As buscas ainda não terminaram e eles estão buscando aí tentar entender o que aconteceu e não descartam aí nenhuma possibilidade de encontrar novos corpos. Nesse primeiro momento, 10 pessoas estavam desaparecidas e os corpos foram reclamados e foram localizados. Mas nesse momento agora, eles continuam fazendo aqui o percurso da orla para descartar qualquer tipo de possibilidade. E a partir daí também já começa o trabalho investigatório para tentar buscar indícios do que pode ter ocasionado essa fratura ali na rocha, Darlison. Tá certo, deixa eu agradecer o Marcelo Bittencourt pelas últimas informações direto de Capitólio. A gente volta a se falar ainda nessa edição aqui do SBT Notícias com as últimas informações. Deixa eu falar com você nessa câmera o seguinte, a gente está acostumado aqui na minha trajetória no SBT, no Primeiro Impacto, inclusive, né, a gente tem um jeito diferente de fazer jornalismo. Sempre com aquele dinamismo, aquelas brincadeiras, uma piada aqui, outra lá. Só que quando for para falar sério, a gente vai falar também. Aliás, olhando no olho de você, cidadão. Esse caso que aconteceu está sendo investigado em Capitólio. Isso aí é uma tragédia anunciada que reflete a ganância de muitos empresários. Infelizmente, poderiam ter evitado isso. Há registros de fotos, de vídeos de pessoas da cidade e de fora acusando uma erosão naquela rocha, que, aliás, é uma rocha propícia para aquele tipo de acidente. E por que a Prefeitura de Capitólio, que agora decidiu fechar todo o turismo aquático na região? Por que não tomaram essa decisão de fazer um estudo geológico no local antes?
que havia a liberação de chegar tão próximo àquela pedra que já tinha risco de cair? Será que precisava acontecer uma tragédia como essa, com pelo menos 10 mortos para fazerem alguma coisa? E você que está em casa, que está acostumado a frequentar pontos turísticos pelo Brasil, eu te desafio a apontar um local onde não haja uma irresponsabilidade como essa. Você chega para fazer uma travessia de balsa, estou dizendo em qualquer ponto, de norte a sul do país, passando pelo Nordeste inteiro. Aí você chega na balsa, tá lá, obrigatório o uso do colete salva-vida. Não pode ficar dentro do veículo durante a travessia. Primeiro, que o turista não respeita, e segundo, que a empresa não cobra. E aí, quando acontece uma tragédia como essa, aí vão correndo atrás de culpados, sendo que poderia ter evitado com toda certeza. Eu reforço aqui o compromisso do jornalismo do SBT. Nós vamos atrás, nós vamos cobrar. O SBT tem a fama de ser uma TV da família brasileira, uma TV feliz, mas quando é para falar sério, quando é para fazer cara de bravo e cobrar das autoridades, a gente sabe muito bem fazer esse trabalho. E vai ser o meu compromisso, assumido hoje com toda a cidade de São Paulo. Está mostrando um caso que aconteceu em Capitólio, mas foi em Minas Gerais. O jornal é local, a gente está mostrando para a cidade de São Paulo. Sabe quantas pessoas frequentam por final de semana a cidade de Capitólio? 30 mil pessoas. Sabe quantas pessoas moram em Capitólio? 7 a 8 mil pessoas, ou seja, tem mais turista lá do que morador. E muitos saem da cidade de São Paulo. Por isso que a gente está mostrando uma reportagem de cunho e de importância nacional, mas com destaque para muitos paulistanos que vão frequentar essa região. Vamos continuar cobrando e daqui a pouco o Marcelo Bittencourt vai trazer mais informações sobre esse caso. E daqui a pouco você vai ver que os temporais, gente, provocaram pelo menos mais 2 mortes no estado de Minas Gerais. As chuvas torrenciais causaram o rompimento de uma barragem, bloquearam rodovias e provocaram enchentes. Uma pessoa morreu soterrada em Betim e uma mulher não resistiu depois que a casa dela desabou na manhã de domingo em Belo Horizonte. Está mostrando aí imagens da rodovia. Inclusive, o governo do estado de Minas Gerais já lançou uma espécie de um aplicativo ou um site que monitora em tempo real todas as rodovias. Eu estou para te dizer que eu acabei de ver o site. Pelo desenho do mapa, 80%, chutando baixo, das rodovias do estado de Minas Gerais já tiveram algum tipo de prejuízo. Olha só essa casa desabando, tudo foi filmado. Felizmente, as chuvas não dão trégua e a gente vai mostrar na previsão do tempo, não só para a cidade de São Paulo, para o estado todo, como para o país inteiro, a previsão é de mais chuvas. Vocês vão acompanhar tudo isso ainda nessa edição. A gente vai falar também sobre as contas que temos que encarar agora no começo do ano. Vamos lembrar aí, vai, o que tem? Tem IPVA, tem IPTU. Aliás, inclusive, para quem vai pagar à vista, o IPVA com desconto começa a vencer hoje. Então, se você quer aquele desconto, já pesquisa aí pelo número da sua placa para efetuar o pagamento se você quiser o desconto. Você que está em casa, como está se programando? Já se preparou para as contas de janeiro? Você vai pagar como? À vista, parcelado ou só lá em fevereiro? Conta pra gente. Aliás, deixa eu falar com você aqui pertinho, onde? Quero saber a sua opinião, você que está em casa. Como é que você vai pagar as suas contas no início do mês? Dalisson, como é que eu faço? Eu preparei um passo a passo de você entrar nas redes sociais e deixar a sua opinião. Sabe por quê? Porque daqui a pouco no telão eu vou colocar todas as mensagens que a gente receber. Roda aí aquele passo a passo que eu gravei, vai, pode rodar. Sua participação vai ser por meio do SBT News, o nosso canal de informação na internet. Nos siga no Twitter, Instagram e Facebook usando @SBT News e publique sua sugestão, denúncia ou conte uma história interessante pra gente colocando a hashtag SBT News. Contamos com a sua participação. Deixa eu aproveitar que a gente está ao vivo agora para São Paulo. São meio-dia e 24 minutos. Uma boa tarde para você que neste momento ligou a televisão, não estava nem esperando. Falou, achei que ia estar passando desenho. Pois é, o SBT começa a partir de hoje uma nova grade na programação no Brasil inteiro, tá? Então, o primeiro impacto vai até às 9h30 da manhã. Depois vem o Bom Dia e Companhia com a Silvia Bravanel.
Depois o mineirinho Darlisson Dutra entra em ação do meio-dia até as 2h15 da tarde. Portanto, a partir de hoje, todo dia, ligou a televisão nesse horário, você vai ter a minha companhia. E com o passar do tempo, a gente vai se acostumando, a gente vai se conhecendo. É normal estranhar no começo. Mas olha só, quer ver? Vamos abrir essa câmera aqui para mostrar como é que o nosso estúdio tá lindo, ó. Tudo isso aqui, gente, foi preparado para vocês que estão aí em casa. É porque o SBT Notícias não é feito pra gente, não é feito pro SBT, não é feito pros funcionários. Tudo isso aqui é feito por você, ó. Tá vendo aqui, ó, no púlpito? Quando a gente tiver que tratar de um assunto sério, a gente vai falar aqui, ó. Aqui a gente tem esse mega telão, vamos colocar os nossos repórteres, vamos colocar os nossos entrevistados, os nossos convidados. E aqui, ó, vem caminhando aqui comigo. Tá vendo esse outro telão? É aqui que a sua participação vai estar. Ó, por exemplo, nessa câmera aqui, vou cortar pra ela, ó. Se a gente tiver um assunto aqui, você mandou um Twitter, mandou uma mensagem no Instagram, no Facebook, vai aparecer aqui, ó, o seu vídeo, a sua foto, a sua mensagem. E a gente vai tratar também, além da prestação de serviço, além de tudo isso que eu falei, a cidade, a gente vai falar de futebol. Vou trazer hoje meu parceiro Luiz Alano para falar sobre todas as contratações, aliás, com detalhes exclusivos, coisas que vocês só vão ficar sabendo assistindo ao SBT Notícias. Então, nosso compromisso, todos os dias, começa meio-dia. Começo, a gente fica meio travado, fica meio nervoso, vou falar acelerado. De vez em quando eu vou soltar um bom dia, porque por 4 anos apresentando o Primeiro Impacto às 4 da manhã, vai aparecer um bom dia. E de vez em quando eu vou confundir SBT Notícias com o Primeiro Impacto. Mas é normal, o importante é a gente se acostumar. Eu quero que vocês aí em casa se acostumem com essa nova companhia, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Ó, a rodovia Presidente Dutra, gente, principal conexão entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, teve o trânsito parcialmente liberado depois que uma cratera se abriu na quinta-feira por causa da chuva forte. 2 faixas ainda continuam interditadas. Vamos ver. A nossa equipe foi lá agora há pouco, na manhã, fechou uma reportagem e você que passa por esse trecho aqui da Grande São Paulo vai saber como é que está a situação neste momento. Pode rodar. Ó, a gente vai ver agora o flagrante de um resgate de uma criança e de 2 adolescentes que se afogavam em uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo. Dá só uma olhada na imagem, ó. O vídeo foi gravado por um salva-vidas do Corpo de Bombeiros e mostra o momento em que os 3 jovens pedem socorro. Acompanhe com o áudio, ó. Esse é o momento em que já são levados ali. Tem outro jovem ainda, ó. Vamos ver o momento do socorro. Tá se debatendo. Desesperado, né? Lutando para sobreviver, ó. Segura ela. É resgatado. Porque é o seguinte, os bombeiros primeiro resgataram essa adolescente, depois ela alertou que o irmão, de 11 anos, também estava na água. Segundo informações da corporação, o garoto de 11 anos e 2 adolescentes de 13 e de 16 são de Minas Gerais e foram salvos sem ferimentos. A gravação foi na praia de Pitangueiras, uma das mais populares de Guarujá, e com essa imagem eu já deixo um recado para você. Ó, estamos começando temporada de férias e temporada de verão. Daqui a pouco o sol vai nascer nas praias e vai lotar. Toma muito cuidado, você não sabe nadar, não tem segurança, não vá para onde não dá pé, principalmente em pontos em que o Corpo de Bombeiros e o grupamento de salva-vidas já apontam, ó, risco de afogamento. Vamos evitar, gente, porque nem sempre o bombeiro vai chegar em tempo hábil para te resgatar. Já vamos colar agora imagens do helicóptero do SBT, que vai sobrevoar a região da Rua 25 de Março. Alô, São Paulo, imagem ao vivo. É, o SBT Notícias tem helicóptero para você aqui de São Paulo. Falei agora há pouco, na reportagem, que daqui a pouco a gente vai rodar do Fábio Diamante. E eu fiz questão de levar o helicóptero do SBT lá, porque é o principal centro de ponto de venda de comércio de rua da cidade de São Paulo. É onde milhares de paulistanos vão todos os dias para comprar. Agora, enquanto você está fazendo a sua compra, tem coisas acontecendo na sua cara que você não vê. Só que o SBT foi com uma câmera escondida e flagrou várias imagens de pessoas sendo roubadas em plena luz do dia. Os comerciantes estão apavorados. As vítimas geralmente são carregadores que vão levando a mercadoria até as lojas. E eles dizem que tem inclusive uma gangue especializada nesse tipo de roubo. E o pior, já tem comprador certo para o material roubado, ou seja, é o roubo encomendado. Quem está na mira desses marginais tenta se proteger como pode. Alguns contratam até escolta para os carregadores. Imagina só, o cara tá armado do lado de um carregador de malas porque tem medo de ser roubado.
Tudo isso acontece à luz do dia e em uma área em que o policiamento é constante. Só que isso parece não inibir os bandidos. É reportagem especial. O SBT Notícias vai ser assim, gente. Vamos trazer o flagrante, vamos trazer a imagem ao vivo do helicóptero do SBT sempre que possível e vamos trazer a notícia em primeira mão. É reportagem exclusiva, o Fábio Diamante foi atrás e você acompanha agora na tela do SBT Notícias. Olha só, sobre esse caso, nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública, mas a pasta ainda não respondeu sobre a ação dos ladrões na região da 25 de março. A assessoria nos adiantou que o número de policiais na região não será informado por questões estratégicas de segurança. É isso mesmo, a gente quer saber quantos policiais tem na região da 25 de março. Desculpa, meu telespectador, não posso dar essa resposta porque a Secretaria da Segurança Pública disse que não informa por questões de estratégias de segurança. Agora, o que pode informar é o que vai ser feito com relação a essas denúncias, né? Porque não é normal, na maior cidade do país, numa das regiões mais movimentadas da cidade de São Paulo, eu estar aqui, 12h36 da tarde, mostrando uma cena como essa. Gente, vocês estão vendo a imagem? Não é que ela está sendo melhorada, é que é uma imagem noturna. Ah, os caras estão de madrugada, 4 da manhã, não tem ninguém vindo. Olha isso aí, ó. Você vê pela sombra, ó, eu vou chutar que horas são isso aí, ó. Pela sombra que eu vi ali no chão, isso aí é 3 horas da tarde. Horário em que, ó, tá um alfurdúncio. Isso porque tá vazio. Se vazio tá desse jeito, imagine só quando tá lotado. Imagina como não foi a farra da bandidagem na véspera do Natal. Ó, vamos fazer agora na prestação de serviço, a gente vai falar do tempo. Vamos ver como é que fica o tempo aqui em São Paulo? Novas áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica no interior do país ganham força sobre o estado nesta segunda-feira. Na capital e Grande São Paulo, o dia fica nublado e há risco de temporais agora à tarde. Mínima de 15 graus em Guarulhos e máxima de 24 em Osasco. Chuva também no litoral paulista, com previsão de ventos úmidos e frios vindos do mar. Mínima de 18 graus em Peruíbe e os termômetros não passam dos 26 em Ubatuba. Já no interior do estado faz sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva, raios e rajadas de vento no fim do dia. Mínima de 16 em Sorocaba e máxima de 27 em São José do Rio Preto. As condições de chuva continuam em todo o estado até o fim da semana. A partir de quarta, o sol aparece com mais intensidade e as temperaturas voltam a subir. O atendimento de pacientes com Covid-19 em hospitais da capital mais que dobrou de uma semana para outra. A repórter Flávia Travasso tem mais informações ao vivo e vai atualizar quem procurou atendimento médico nessa última semana, né, Flávia? Seja em hospital público, particular, hospital infantil, sofreu com filas que superaram até 6 horas, né? Como é que está a situação aí? Onde você está aqui na cidade de São Paulo? Muito boa tarde para você. É um prazer gigantesco ter você na nossa estreia do SBT Notícias. Flávia. Obrigada, Darlison. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Notícias. Olha, a gente fala ao vivo de uma unidade básica de saúde aqui na zona sul da capital paulista. E como a gente pode ver, olha, está bastante movimentada, tem inclusive ali algumas pessoas de pé esperando atendimento. Só para vocês terem uma ideia, só no sábado agora, como você bem falou no início do jornal, Darlison, as unidades básicas de saúde ficaram abertas, funcionando. Foram 17 mil atendimentos só no sábado de pessoas aí com sintomas respiratórios. As unidades de saúde estão oferecendo tanto a vacina contra a Covid-19 e a influenza e também os testes. Eu conversei agora há pouco com uma enfermeira que me contou o seguinte: só em uma sala aqui da unidade de saúde, 6 pessoas foram testadas, 5 testaram positivo para a Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, aí, cerca de 90%, segundo eles, dos resultados estão dando positivo para o coronavírus. Darlison, é uma situação que a gente tem acompanhado aí desde dezembro. Esses números não param de crescer. Só aqui na cidade de São Paulo, 53% dos leitos das enfermarias estão ocupados por pessoas com esses sintomas. Por conta desse crescimento enorme de casos, algumas cidades do interior do estado já começaram a retomar aquelas medidas de restrição adotadas lá no início da pandemia. Bares e restaurantes precisam fechar mais cedo e as festas estão proibidas durante todo esse mês. Vamos acompanhar agora na reportagem.
Olha aí, você viu aí o medo das pessoas, né, tentando respeitar aí essas medidas de restrição, já que os casos de Covid-19 estão disparando em todo o estado de São Paulo, inclusive em todo o país. Esses casos, inclusive, estão começando a afetar aí os profissionais de saúde. Segundo o presidente do sindicato aqui dos médicos de São Paulo, existe risco do sistema entrar em colapso. Vamos ouvir agora o que o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo falou sobre isso. Ainda que a gente não tenha, nesse momento, uma questão de falta de ventilador mecânico, de leite de UTI, esse nível de atenção está completamente sobrecarregado. E a tendência é que nas próximas semanas, pelo aumento do número de casos, isso tende a piorar. As medidas mais pontuais que estão sendo feitas é simplesmente aumentar a jornada desses profissionais, sobrecarregar eles com ainda mais funções, sendo que, como você falou, eles estão no limite, são esgotados. A saúde, ela precisa de investimento, precisa de pessoal, precisa não só da estrutura física, mas precisa de pessoal. Então, a gente precisa que eles tenham boas condições para poder fazer esse atendimento. Tá certo, muito obrigado, Flávia Travassos, pelas informações. A gente volta a se falar ainda hoje sobre esse e outros assuntos, né? Hoje que é um dia especial não só para o SBT Notícias, mas também para a Flávia, mas daqui a pouco eu conto para você. Olha só, os casos de Covid-19 já atingem também os profissionais de saúde nos hospitais da capital paulista. De acordo com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, o sistema corre o risco de colapsar. A Associação Nacional de Hospitais Privados pediu ao Ministério da Saúde para que o tempo de afastamento de médicos e enfermeiros contaminados diminua para até 5 dias. A gente vai ouvir o que falou o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Isso aí foi o que foi, né? Assim que estiver pronto, o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, já está pronto? Então tá, vem cá, deixa eu conversar com o Edson Aparecido. Assim que ele já estiver pronto, já pode colocar aqui no telão, porque é o seguinte, a gente viu na reportagem aí, inclusive no depoimento do próprio Sindicato dos Médicos. Secretário, muito boa tarde para você. É um prazer muito grande ter a sua presença aqui para esclarecer para o público de São Paulo a real situação da Covid-19 na cidade. O que está sendo feito para evitar um colapso no sistema de saúde, já que muitos profissionais, né, a gente vê aí em menos de um mês, um aumento de quase 200% de afastamento desses profissionais. O que está sendo feito para colocar pessoas para atender a essa sobrecarga do sistema público de saúde na cidade? Boa tarde. Boa tarde, Darlison. Bom, nós temos um sistema aqui muito capilarizado na cidade de São Paulo. Nas duas grandes ondas de Covid que nós tivemos em junho de 2020 e março do ano passado, aonde chegamos a estar com cerca de 94% dos leitos ocupados, nunca a cidade de São Paulo chegou perto de qualquer tipo de colapso. E, nesse momento, muito menos ainda. Essa posição alarmista do sindicato, ela só provoca preocupação nas pessoas e não ajuda. Nós estamos fazendo um atendimento, para você ter uma ideia, nas nossas unidades de saúde, inclusive aos sábados. Contratamos 280 médicos nesse período, aumentamos a testagem, inclusive estamos fazendo a testagem nas nossas unidades de saúde, primeiro para a Covid. Se a pessoa testa positivo o antígeno, nós fazemos o teste do PCR. Se ela testa negativo, nós fazemos o teste do influenza. Há hoje, sem dúvida nenhuma, uma pressão muito grande na porta das unidades de saúde, nas unidades básicas. Uma média de 53 mil atendimentos diários, mas nós não temos esta mesma pressão na rede hospitalar nossa, né? Isso nós tivemos o ano passado. Nesse momento, nós não temos. Nós estamos hoje com 1.500 profissionais de saúde afastados. Já chegamos a ter, para você ter uma ideia, em março do ano passado, mais de 7 mil profissionais afastados. Então, com 1.500, por isso que pedimos ao Ministério da Saúde a redução do prazo de isolamento de 10 para pessoas vacinadas e assintomáticas, de 10 para 5 dias, e estamos aguardando a posição do Ministério. Agora, secretário, uma resposta clara e direta para a população. Quem está assistindo a gente agora. Tive um sintoma parecido com gripe, que pode ser resfriado, pode ser uma das influenzas ou até mesmo a Covid-19. O que eu tenho que fazer? Me dirijo até uma unidade de saúde para fazer o teste ou fico em casa? Lembrando que tem muita gente que precisa do atestado médico para conseguir se licenciar do trabalho. Então ele vai ter que ir até a unidade de saúde para conseguir. Qual que é a orientação da Prefeitura de São Paulo com relação a isso?
Olha, Darlison, desde o início da pandemia e agora, sobretudo, a orientação nossa é que as pessoas, tendo qualquer sintoma, devem ir a uma unidade de saúde, porque lá elas serão testadas, elas serão clinicadas, elas serão medicadas e elas serão depois monitoradas. Então, a pessoa tendo sintoma, mesmo que ela leve um pouco mais de tempo para ser atendida, os hospitais particulares, para você ter uma ideia, os grandes hospitais, a média de espera é de 6 horas, né? Então, a pessoa deve comparecer, deve ir à unidade de saúde, que ela possa ser acompanhada, clinicada, medicada, e esse é o melhor procedimento. Agora vamos falar de vacinação. Secretário, como é que está a vacinação aqui em São Paulo e principalmente, né? Eu sei que a prefeitura depende do Ministério da Saúde com relação à imunização às crianças a partir dos 5 anos de idade. Como é que está isso aí? Já dá para ter uma previsão? Olha, São Paulo é considerada a capital mundial da vacina. Aqui nós demos 24 milhões de doses. Toda a população adulta com as 2 doses e agora com a dose de reforço. Os adolescentes com mais de 12 anos, nós já temos 98% desses adolescentes com as 2 doses, né? E agora estamos aguardando, primeiro, o Ministério nos enviar a vacina e, com isso, né, nós vamos saber quando elas chegarem, quantidade, e aí poderemos fazer um calendário, uma programação. Nós não vamos divulgar nenhum calendário antes de sabermos, primeiro, a quantidade de vacinas que a gente vai receber, segundo, quando elas vão chegar, né? A cidade tem uma condição e uma capacidade de, em 24 horas, a gente vai... Bom, parece que a gente teve um pequeno problema técnico com o áudio do secretário, mas eu sei que ele está me ouvindo agora. Quero muito agradecer a participação do secretário Edson Aparecido e dizer o seguinte: a gente está aqui para dar espaço para a prefeitura, mas fique sabendo que se tiver que cobrar, bater pesado, a gente vai, porque é o compromisso do SBT Notícias. Você viu também uma piscadela ali do nosso helicóptero, né? Daqui a pouco a gente vai continuar sobrevoando a cidade de São Paulo para trazer mais informações para você que está me acompanhando agora na cidade de São Paulo. Se o fim de ano é de festa, janeiro é o mês da ressaca. Por quê? Porque logo de cara o brasileiro inicia o ano pagando impostos, tem IPVA, licenciamento de veículos, tem IPTU, mas afinal, como fechar as contas nos primeiros meses do ano? Planejamento financeiro é uma dica para quem quer começar 2022 sem dívidas. Acompanhe. Olha só, e chegou a sua vez de participar do SBT Notícias, hein? A gente vai conferir aqui algumas mensagens que nós recebemos nas redes sociais. Eu fiz um chamado aqui para o meu telespectador que está assistindo ao SBT Notícias. Como é que faz? Né? Você viu agora há pouco que é só mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook. A gente falou sobre... Cadê? Agora. Isso. Já chegou mensagem aqui. Quem vai ser o primeiro telespectador do SBT Notícias a aparecer ao vivo? É o Didigo Santini. Ele disse assim, houve aumento sim, mas como todos os impostos anuais, eu pago parcelado para manter o equilíbrio das contas no início do ano e ao longo dele também. Vamos ver a outra mensagem do Rovic Queiroz. Usou aqui o @SBT News, Geralmente é guardando dinheiro ao longo do ano mesmo, porque pagando à vista o valor é menor. E a última mensagem que a gente separou é do Leandro. Vou pagar IPVA e similares, tudo à vista. Como é que eu faço para aparecer aqui no telão do SBT Notícias com o Mineirinho? É fácil, ou você usa o @SBT News, que aí você vai marcar a gente no Twitter, ou você usa, igual fez o Leandro, #SBT News, tá? Olha só, vou mudar de assunto, já eu leio mais algumas mensagens. Você viu agora há pouco uma reportagem sobre os assaltos que têm acontecido na região da 25 de março. Pois é, acaba de chegar para a gente aqui do SBT Notícias o posicionamento atualizado da Secretaria da Segurança Pública. Vamos lá. A pasta informou que está intensificando as ações em todas as regiões da capital, inclusive na área da 25 de março. Disse que o trabalho conjunto entre as polícias civil e militar reduziu em quase 10% os roubos em 11 meses de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020. Bora lá, vamos falar agora de esporte. Cara, que prazer ter a sua participação aqui, meu querido Luiz Alano. Parabéns. A gente vai ter agora uma persona de peso. Opa! Vamos começar a falar, então, de peso, os reforços de peso
para os times de São Paulo, né, Luiz Alano? Tá começando a temporada 2022. São Paulo, o que o São Paulo preparou para o torcedor? Alô, torcida do São Paulo, hein? O que você está achando? O São Paulo está se movimentando forte no mercado. O Tricolor já anunciou a contratação do meio-campo Patrick, o Pantera Negra, que disputou as últimas temporadas pelo Internacional. É aquele que faz o gol e faz aquele movimento, né, do filme do Pantera Negra. Boa. Ele é bom jogador, hein? Parabéns ao São Paulo pela contratação. Quero saber do torcedor do São Paulo o que está achando dessa movimentação. Estou achando bem interessante também porque o São Paulo, Darlison, também está acertando os últimos detalhes para anunciar a contratação do meio-atacante Nicão. 7 temporadas no Atlético, 2 Copas Sul-Americana, já ganhou também vários campeonatos no estado do Paraná. É um dos maiores ídolos da história do Atlético. Ele estava fechando com o Inter. Por isso que a gente coloca a notícia como está acertando, porque ele estava acertando com o Inter. O São Paulo foi lá e deu uma atravessada no negócio, não conseguiu o acerto com o Internacional, o Nicão, e agora deve, a qualquer momento, ser anunciado pela equipe do Tricolor Paulista. Agora, pincelada rápida. O que tem para Palmeiras, Santos e Corinthians aí? Bom, deixa eu só falar que o venezuelano Soteldo também pode estar chegando na equipe do São Paulo. No Palmeiras, Jailson, jogador que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, que ele é muito parecido com o Will Smith, inclusive. Ele foi anunciado com o tema do Maluco no Pedaço. É um bom jogador, hein? Um bom jogador. O Corinthians está prestes a anunciar um camisa 9. Quem será esse camisa 9? Cavani, Diego Costa? A gente está na expectativa. Vamos lá. E o Ricardo Goulart no Palmeiras? Vai vestir a camisa número 10. Também pode ser anunciado a qualquer momento uma belíssima contratação para a equipe do Peixe. Perfeito, tá certo. Então, a partir de hoje, a gente tem um compromisso marcado, meio-dia. Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte, falar de tudo. 2 participações. A gente vai falar de Djokovic, de Vinícius Júnior, daqui a pouco também aqui no SBT Notícias. Fantástico. Então tá combinado, meu irmão. Muito obrigado por enquanto. Sucesso. Vai lá procurar as últimas informações, que a gente tem um breve giro aqui pelo Brasil, porque a partir de 1 da tarde, o SBT Notícias se torna nacional para algumas cidades. Muito bem, para você que estava acompanhando o SBT Notícias aqui em São Paulo, a gente só rodou a vinheta. Agora, para você de outras partes do país que está chegando, seja muito bem-vindo. A gente tem um compromisso marcado. Tá estranhando, né? Vai ter um programa novo, diferente aqui no ar, no SBT. Pois é, a partir de hoje, de meio-dia até as 2h15, a gente tem um compromisso marcado com você que está em casa. Ou seja, deu a hora do almoço, se é que você almoça ao meio-dia, você vem para cá. Sintoniza aqui no SBT, claro, quero a sua participação, além da sua audiência, porque é você quem faz esse jornal acontecer. Vamos chamar agora o repórter Marcelo Bittencourt, que está em Capitólio, Minas Gerais, e vai trazer as atualizações sobre a tragédia que aconteceu ontem e deixou 10 mortos. Marcelo, momento de muita dor, não só para a cidade como um todo, mas principalmente para as famílias dessas vítimas, né, que foram em busca de lazer, numa cidade belíssima, por sinal, e acabaram voltando para casa num caixão. Marcelo, boa tarde mais uma vez. Seja mais uma vez bem-vindo para o povo que agora está te assistindo pela primeira vez ao SBT Notícias. É contigo. Mais uma vez, uma excelente tarde de sucesso. Parabéns pela estreia, meu amigo Darlison. Estamos aqui no momento, numa cidade linda, como eu já disse, né? No entanto, num momento tão triste. As pessoas estão compadecidas com toda essa tragédia, como você já bem relatou. As pessoas que vieram, família, amigos, para passar um belo dia aqui nesse cartão postal. No detalhe, Ivan, por favor, no detalhe aqui, olha só que imagens lindas. E acabaram aí se envolvendo nessa tragédia. 10 pessoas perderam a vida, os corpos que foram já resgatados, os corpos que foram levados para o Instituto Médico Legal de Passos, um município vizinho aqui a Capitólio. As famílias que se reuniram lá, muito sofrimento, muita tristeza. Agora, o detalhe, Darlison, é o seguinte: por mais que os corpos já foram localizados e recolhidos, a polícia continua aqui, Corpo de Bombeiros, também a Marinha do Brasil eles continuam aqui fazendo um trabalho de varredura, porque eles não descartam nenhuma possibilidade, eles querem esgotar todas as possibilidades de novas vítimas, de pessoas que estejam desaparecidas e que não foram reclamadas. Portanto, eles percorrem aqui durante toda a manhã. Um detalhe acaba de chegar através da nossa direção, que o governador Romeu Zema está aqui já em Capitólio com toda a sua comitiva, com todos os seus secretários, acompanhando de perto. Ele que deveria estar aqui ontem, mas por conta das fortes chuvas
que abatem o estado de Minas Gerais, ele não conseguiu. Ontem não tinha teto para ele vir, ele deveria chegar aqui de helicóptero, não conseguiu, ficou em Belo Horizonte, acompanhando ali também na Grande Belo Horizonte todo o estrago das enchentes, e a preocupação é exatamente essa. Chove muito. No detalhe, Ivan, por favor, olha ao fundo, Darlison, olha só a chuva que vem se aproximando. É aquilo que a gente vinha já comentando, a preocupação das cabeças, as trombas d'água aqui na região, aqui muitas cachoeiras e também fontes naturais. Portanto, Darlison, a expectativa agora é que o caso seja fechado através da identificação de todas as vítimas. 8 já foram identificadas e também 5 corpos já foram liberados. Neste momento, está acontecendo o velório de 4 pessoas, mãe, filha, uma jovem, que é moradora ali na região. A família chegou a morar em Cajamar, agora estava morando na região ali de Campinas, interior de São Paulo. Então, nesse momento, 4 pessoas sendo veladas, mãe, filha e os namorados delas, que vieram passar o final de semana aqui, e foi exatamente o barco que eles estavam, a lancha que eles estavam, Jesus, que foi atingida, 10 pessoas mortas. É uma imagem realmente chocante que percorre todo o mundo, do desespero, do drama dessas pessoas, Darlison, que vieram se divertir e não voltaram para casa. Um drama realmente não só para os moradores, não só para os familiares, mas para todos que conhecem esse paraíso, né, brasileiro, e que agora ficou aí com essa mancha por conta dessa tragédia que aconteceu durante o final de semana, Darlison. Um desses vídeos que vocês estão acompanhando aí foi filmado por uma moça, e o Marcelo Bittencourt conversou com essa moça. Ela é, vamos dizer, uma sobrevivente, porque estava a poucos metros. Você vai ouvir agora o depoimento dessa moça que estava em uma das lanchas, gritou para as pessoas que estavam, inclusive, nessa embarcação chamada Jesus. Ela deu um depoimento para o Marcelo Bittencourt. Daqui a pouco eu vou trazer esse vídeo, porque agora o que a gente vai trazer é um sobrevivente. Esse realmente estava na lancha muito próxima e escapou por pouco. Vamos ver como ele conta, inclusive como conseguiu salvar a própria família de uma grande tragédia. Pode rodar. Como outras pessoas no sábado estavam passeando para conhecer os cânions na lancha. Aí quando a gente aproximou estava tudo normal e muito rapidamente começaram a cair umas pedrinhas. Do nada, quando a gente assustou, o paredão de pedra caiu sobre as águas. O que atingiu a nossa lancha foi uma onda, formou uma onda muito grande com pedra e veio em cima da embarcação. E isso afundou a embarcação, e afundou muito rápido, foi tudo muito rápido. Questão de 1 ou 2 minutos, a embarcação já estava completamente afundada. A sorte é que todas as crianças usavam colete, então elas ficaram boiando e a gente pôde socorrer as crianças. E os adultos também, todos sabiam nadar. Então a gente começou a pegar as pessoas e levar para o penhasco. E outras embarcações que estavam chegando, inclusive pessoas com jet ski, ajudaram no socorro na hora que a embarcação afundou, né? Eu quero confirmar uma informação com o Marcelo Bittencourt. Como é que está o trabalho de identificação dos corpos? Houve aí alguma atualização nesse sentido, Marcelo? Deve sair um novo boletim já no final da tarde. 8 corpos já foram identificados. Esses últimos 2 corpos, eles foram resgatados, segmentos dos corpos, ou seja, pedaços dos corpos. É até uma palavra realmente muito forte, e a gente até evita em respeito aos familiares. Esses 2 fragmentos que a polícia acredita serem aí das 2 últimas vítimas, passarão por um exame de DNA para fazer a comprovação. A partir daí, oficialmente, os 10 corpos serão reconhecidos. Portanto, apenas 8 já foi feito esse exame, e a expectativa é que chegue esse resultado nas próximas horas. Só finalizando, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, já está aqui. Ele vai dar uma coletiva, vai conversar com a nossa equipe de reportagem, e a gente tem muitas perguntas, viu, Darlison? Até para adiantar o que você já falou com propriedade na primeira entrada. O que motivou tudo isso? Porque não teve uma fiscalização, e principalmente de quem é a responsabilidade, porque 10 pessoas tiveram as vidas ceifadas, meu amigo. Olha só, Marcelo Bittencourt, eu vou te dar uma atualização agora em tempo real. Aliás, eu acho que você nem recebeu essa confirmação pela Polícia Civil, tá? A gente, em contato com os policiais que investigam esse caso em Capitólio, acabaram de confirmar a 9ª vítima, tá? O Marcelo Bittencourt que vai correr atrás dessa informação, mas o que eu recebo aqui é que a 9ª vítima dessa tragédia em Capitólio é Rodrigo Alves dos Anjos,
de 40 anos, ele que é natural da cidade de Betim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda a gente não sabe, né, a história do Rodrigo, se ele era realmente dessa mesma família, se estava no mesmo grupo, mas fato é que há a confirmação, portanto, da 9ª vítima identificada. Lembrando que há 10 corpos, 9 agora identificados, tá? O Marcelo Bittencourt, se tiver mais informações sobre esse rapaz, tiver o contato da família, fica aqui aberto o espaço para conversar com a gente, tá, Bita? Com relação ao turismo na região, tá tudo bloqueado, né? A cidade que respira aí o Lago de Furnas, esse tipo de passeio, a prefeitura bloqueou tudo, né? Exatamente nesse primeiro momento. Por isso, as equipes ainda aqui no local, fazendo já o trabalho de perícia, eles querem liberar o tanto o mais rápido possível, até porque, como você já bem adiantou, a cidade é turística, é um cartão postal e a expectativa é que seja liberado. Eles devem respeitar pelo menos os 3 dias de luto oficial que foi decretado pelo prefeito aqui de Capitólio, mas as equipes ainda continuam aqui fazendo o trabalho, finalizando o trabalho e a partir daí a área vai ser liberada. Darcio. Tá certo. Obrigado, Marcelo Bittencourt, pelas últimas informações. Qualquer novidade, a gente volta a se falar ainda nessa edição do SBT Notícias. Olha só, daqui a pouco você vai ver que os temporais provocaram pelo menos 2 mortes e mais transtornos em Minas Gerais, gente. As chuvas torrenciais causaram o rompimento de uma barragem, bloquearam rodovias e provocaram enchentes. Aliás, tem um vídeo circulando nas redes sociais que mostra um bombeiro numa dessas cidades de Minas, se eu não me engano, Pitangui, apavorado, orientando as pessoas a deixarem imediatamente as casas. Aliás, até uma correção aqui para você que recebeu esse vídeo nas redes sociais e falou: o bombeiro falou que vai subir 60 metros de lama. Não, ele até corrigiu depois no outro vídeo, que infelizmente não teve a mesma repercussão. Ele disse que seria em extensão na horizontal e não na vertical. A gente está mostrando imagens aí, infelizmente uma pessoa morreu soterrada em Betim e uma mulher não resistiu depois que a casa dela desabou na manhã de domingo em Belo Horizonte. Mais detalhes a gente traz em instantes aqui no SBT Notícias. Olha só, uma van de transporte de passageiros caiu de um viaduto na manhã de hoje, na linha vermelha. A altura é da rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É isso? É o Rio de Janeiro que a gente aciona a partir de agora? Deixa eu chamar a Renata Igrejas, direto do nosso telão aqui interativo, que vai contar, infelizmente, essa tragédia. Qual que é o balanço desse acidente aí, Renata? Muito boa tarde, bem-vinda à estreia do SBT Notícias aqui com a gente. Prazer todo meu, Darlinson. Muito boa tarde para você. Pois é, pena que trazendo aí uma notícia ruim. A gente fala ao vivo aqui do local onde a van veio parar. Nesse momento ela está sendo retirada por um guincho. Olha só, o Jefferson vai mostrar pra gente. Essa van aqui, Darlinson, ela fazia o transporte de passageiros, havia saído da Central do Brasil, no centro do Rio, em direção a Cabuçu, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Aqui em cima passa a linha vermelha, tá? Ela corta aqui vários bairros, Zona Norte, segue até a rodovia Washington Luiz, passando então pela Baixada Fluminense. O que aconteceu? Por volta de 8 horas da manhã, essa van e um carro de passeio com 5 ocupantes acabaram se envolvendo nesse acidente. Segundo o motorista do carro de passeio, a van estava em alta velocidade. Havia 17 pessoas aqui dentro dessa van, o motorista e 16 passageiros. O motorista está internado, foram 16 feridos e um passageiro, um homem de 57 anos, morreu na hora. O que aconteceu? O Jefferson vai mostrar pra gente. Aqui em cima, a gente fala de um dos acessos à Avenida Brasil, uma via expressa importante aqui no Rio de Janeiro, que passa pela rodovia Washington Luiz. Simplesmente, esses 2 veículos, a van e o carro de passeio, acabaram se chocando aqui em cima na linha vermelha e a van acabou subindo a mureta. A gente vai mostrar aqui em cima, Jefferson, olha só, que liga os 2 viadutos e ela foi lançada, então, aqui nessa região de mata. Ela caiu, Darlinson, de uma altura de 10 metros. Os feridos foram levados para hospitais aqui da Baixada Fluminense, o Hospital Adão Pereira Nunes em Caxias e também no Hospital de Nova Iguaçu, também fica na Baixada Fluminense. A gente ainda não tem informações sobre todos os passageiros, se havia crianças ali dentro. O que a gente sabe é que, segundo advogados dos permissionários do sindicato aqui dos motoristas dessa van, auxiliares, a documentação da van e a documentação do motorista estava toda em dia, estava regular.
A perícia, a Polícia Civil chegou aqui agora há pouco, cerca de 11 horas da manhã, já retirou o tacógrafo da van, porque a Polícia Civil, claro, a delegacia aqui de Duque de Caxias está investigando de que lado que houve irresponsabilidade, se houve imprudência. O motorista do carro diz que a van estava em altíssima velocidade e a velocidade máxima permitida aqui nessa rodovia é de 90 km por hora. Então o tacógrafo já está com os policiais, já está com o pessoal da perícia. Essa investigação então já começou. A gente vê aqui o estado da van. Ela foi desvirada agora, Darlinson, agora há pouco por esse guincho, porque ela estava de cabeça para baixo. Ela ficou completamente retorcida. Olha só a situação do teto da van. Os passageiros foram lançados, a gente inclusive tem vídeos aí que circularam na internet de motoristas que passaram logo cedo ali pelo local. A gente consegue ver os passageiros saindo da van, muito machucados, sendo socorridos, porque a gente fala bem próximo aqui de um posto da Polícia Militar, do batalhão de vias expressas. Então, como havia policiais militares aqui perto, eles acionaram os bombeiros imediatamente e essas vítimas, então 16 feridos, foram levados para hospitais aqui da região. O motorista também, o nome dele é Manuel, ele foi levado, está consciente, a princípio o estado de saúde dele é estável e os representantes aqui da van, dos permissionários, já foram à delegacia. Os ocupantes também desse outro carro envolvido nesse acidente também já foram ouvidos na delegacia. Mas é uma situação muito triste, Darlinson. A gente vê no início de uma segunda-feira muita gente indo para o trabalho ou voltando de uma madrugada de trabalho e acontecer esse acidente horrível aqui na linha vermelha, na Baixada Fluminense, deixando um morto, um dos passageiros, um homem de 57 anos e 16 pessoas feridas que estão hospitalizadas aqui em unidades de saúde na Baixada Fluminense. A gente, claro, continua acompanhando e, sem dúvida, as investigações, as causas desse acidente, a gente também vai continuar acompanhando aqui do Rio de Janeiro, da Arlinson. Olha só, você que está sintonizado no SBT Notícias, são imagens ao vivo que chegam pra gente da Baixada Fluminense. Essa imagem, gente, é ao vivo, tá? É o momento em que chega o guincho para a retirada dessa van. Foi uma tragédia, foi. Só não foi uma tragédia maior porque essa van, ela caiu entre o Guarda-Rei e aquela área de mata. Porque se cai bem nessa avenida onde a nossa equipe está passando um carro por baixo, a gente poderia estar falando aqui de mais mortos. Então, para atualizar você que está chegando agora, ó, essa van, gente, despencou. Cadê a imagem do cinegrafista? Obrigado aí, a equipe do Rio, ó. 10 metros de altura, caiu lá do viaduto. A investigação agora vai rolar. Há a denúncia de que esse motorista estaria acima da velocidade permitida, na linha vermelha, que é de 90 km por hora. O tacógrafo vai dizer se estava ou não. E há também a possibilidade de um agravante, que é a pista molhada. Ô, Renato Igrejas, Rio de Janeiro amanheceu como nessa segunda-feira? Pista molhada, chuva, assim como foi aqui em São Paulo? Chovendo muito, Darlinson, durante todo o fim de semana, muita chuva aqui no Rio, a gente consegue ver aí, a gente tem acompanhado durante todo o fim de semana, principalmente regiões serrana, norte e noroeste do estado, mas aqui na região metropolitana também a chuva não deu trégua. Agora, início da tarde, aqui parou um pouquinho, mas como você disse, pistas molhadas aqui nessas vias expressas, Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, um perigo muito grande. A gente ainda não sabe, né, exatamente o que aconteceu, se foi uma tentativa ali de ultrapassagem. A gente chegou a ouvir a versão aqui dos representantes da van de que o motorista do carro chegou a admitir que havia perdido a entrada ali para o acesso, da onde a gente fala ao vivo. Agora a gente não sabe se isso foi a causa ou se realmente houve um excesso de velocidade. O que a gente sabe, nós acompanhamos aqui o trabalho da perícia, que o tacógrafo já está com a Polícia Civil e com certeza vai poder confirmar se a van estava dentro aí dessa velocidade permitida. Aqui a máxima aqui, no caso, é de 90 km por hora, mas a chuva, sem dúvida, deve ter atrapalhado bastante, sim. A gente está vendo aqui uma situação um pouco arriscada. Olha só, Jefferson, combustível vazando ali. A gente vai manter um pouquinho aqui a distância, porque o Corpo de Bombeiros saiu agora há pouco. Então, esse trabalho aqui de içar essa van, até para não destruir aqui o guarda-rail, é um trabalho minucioso e a gente está vendo que está vazando ali combustível. Então, a gente vai tentar manter aqui uma certa distância, Darlinson. Mas esse acesso aqui, inclusive, continua fechado, está interditado desde as primeiras horas da manhã. Então, os motoristas que vêm aqui da linha vermelha em direção à Baixada Fluminense não conseguem fazer esse acesso, essa saída à direita para a Avenida Brasil, que passa pela rodovia Washington Luiz, até a saída, até a retirada aqui dessa van e também a limpeza, né, aqui do asfalto, porque vazou bastante óleo. Então, até que esse trabalho termine, a via aqui vai continuar interditada e a chuva certamente
se voltar, não vai ajudar em nada, Darlinson. Tá certo, muito obrigado a Renata Igrejas, que está acompanhando esse trabalho ao vivo. Se tiver novidades, principalmente com relação ao estado de saúde desses feridos, a gente espera que seja com boa notícia, com a liberação, as pessoas recebendo alta e indo para casa. Uma verdadeira tragédia, 17 pessoas dentro dessa van, caíram de uma altura de 10 metros. Felizmente, uma pessoa morreu e 16 seguem hospitalizadas. Essa foi a Renata Igrejas. Do Rio de Janeiro, o SBT Notícias agora vai fazer um link com Porto Alegre. Deixa eu chamar o meu parceiro André Har, que está ao vivo e vai trazer os destaques dessa cidade maravilhosa. André, muito boa tarde para você. É um prazer gigantesco ter uma fera da comunicação na estreia aqui do SBT Notícias. Diga lá, meu irmão, o que está rolando aí de importante por Porto Alegre e Rio Grande do Sul? Oi, Darlinson, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, estamos muito felizes, né? Rio Grande do Sul participando desse projeto novo aqui do SBT Notícias. Então, todos os gaúchos felizes que tu estás de volta, recuperado e começando esse projeto. Então, para ti e todos os brasileiros, um abraço do tamanho do Rio Grande, Darlinson. Esse é o André, que a partir de hoje sempre vai entrar aqui com a gente. André, qual o destaque que você traz aí de Porto Alegre para o nosso telespectador? Olha, Darlinson, a questão das infecções pela Covid-19, muito preocupante, porque há muitos surtos em diversos setores. Aqui no Rio Grande do Sul, não diferente do resto do Brasil, né? Há muitos setores em que há muitas contaminações, seja nas indústrias, nas lojas, inclusive nos guarda-vidas. Quem são os guarda-vidas? Nesse período de veraneio, no litoral norte aqui do estado, um número muito grande de pessoas vão para todas as cidades litorâneas aqui no Rio Grande do Sul, tanto o litoral norte quanto o litoral sul. E pelo menos 23 guarda-vidas estão contaminados. Com isso, 20 guaritas estão fechadas, há um cartaz avisando para que as pessoas tenham muito cuidado. E fica esse alerta, porque, vejam só, são pelo menos 23 profissionais guarda-vidas que estão afastados. Eles seguirão um protocolo de 15 dias afastados das funções. A orientação, pedido para os veranistas, para os banhistas, é que evitem tomar banho de mar nesses locais onde não há guarda-vidas. Procure guaritas próximas, mas evitem entrar no mar sem a devida proteção, Darlinson. Boa, André, obrigado. Meu quase xará, né? Ontem me perguntaram qual que é o seu nome completo. Tem muita gente que não sabe. Darlinson André Dutra, tá aí. Então a gente é Olha aí. Metade xará. Que legal. Perfeito. Ô, então, Darlinson, pode continuar. Mais destaque com você, André. Rapidamente fazer um alerta muito importante, certo? Porque há uma histórica massa de ar quente, de calor chegando ao centro da América do Sul, que vai atingir Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai. Para você ter uma ideia, tá? Aqui em Porto Alegre, na sexta-feira, os termômetros, ou seja, a sombra, poderão marcar até 43 graus. Então já fica esse alerta e amanhã a gente vai poder falar mais a respeito desta onda de calor que atinge aqui o Rio Grande do Sul. A partir de amanhã já começa a esquentar bastante, mas o ápice vai ser sexta, sábado e domingo. Alguns institutos europeus falam em temperaturas marcando nos termômetros perto até de 50 graus, Darlinson. Deus do céu, e a gauchada tá preparada para tudo isso aí, rapaz? Que a gente costuma mostrar. Tem neve onde? Lá no Rio Grande do Sul. Aqui, tem geada onde? No Rio Grande do Sul. Isso. Agora calor, como é que vai fazer, André? Ir para a praia, mas tem que cuidar com as guaritas, viu, Darlinson? Porque, como dissemos aí, pelo menos 23 guarda-vidas estão afastados, né, por causa da Covid. Tem que ter muita atenção. O pessoal aqui vai muito nessa época, porque nós, gaúchos, estamos no meio, entre a Amazônia e a Antártida. Então, essas mudanças climáticas, o gaúcho até está acostumado. Um frio rigoroso e um verão também rigoroso. A gente dá um jeito, né? Mas o chimarrão sempre acompanhando, tá, Darlinson? Tá certo. Muito obrigado ao André Har pelas informações. Qualquer novidade, você pode voltar a chamar no SBT Notícias, que Porto Alegre tem prioridade. Olha só, gente, uma pesquisa do SEAD, que é o Sistema Estadual de Análise de Dados do Governo do Estado de São Paulo, aponta que 8 a cada 10 pais vão vacinar contra a Covid as crianças entre 5 e 11 anos. Vamos chamar a Flávia Travassos, que tem outras informações sobre isso. Então, quer dizer que a notícia dessa pesquisa diz que a grande maioria, né, ou seja, 80% aí dos pais
pretendem vacinar os filhos quando essa vacina chegar. Esse quando que é a grande pergunta que o Brasil se faz, Flávia Travasso. Falaram da segunda quinzena do mês de janeiro, ou seja, para a segunda quinzena faltam o quê? 4 dias apenas. Darlison, essa campanha que você citou foi aprovada por 84% dos pais que têm filhos aí entre 5 e 11 anos de idade. E essa vacinação das crianças vai acontecer de forma escalonada. Os mais velhos vão ser imunizados primeiro, porque eles serão os primeiros a irem para a escola. Esse estudo levou em consideração vários aspectos aí, Darlison: a escolaridade, o local de moradia dessas famílias, a renda e também a adesão à vacinação. Bom, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que 600 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer deve chegar ainda este mês. Então ele não fala ainda em segunda quinzena, mas afirma que este mês essas 600 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer chegarão aqui no Brasil. A previsão é vacinar 4,5 milhões de crianças no país. E o ministro Marcelo Queiroga também falou sobre a possibilidade de diminuir a quarentena. Vamos ouvir. Nós temos um cenário pandêmico de uma certa incerteza em face da variante Ômicron, com aumento de casos, mas nós temos a esperança que não haja uma explosão de internações hospitalares e também um aumento proporcional de óbitos, porque a nossa população está fortemente vacinada. Hoje teremos uma definição acerca da questão da quarentena, daqueles que contraem, por exemplo, a variante Ômicron, para encurtar esse período, né? A Secretaria de Vigilância e Saúde deve se reunir com o CONAS e o CONASEMS para a gente bater a posição final. Tá certo, tá aí a palavra aí, né, do ministro. Pode concluir, Flávia, à vontade. Pois é, a gente ouviu a palavra do ministro e é o que você falou. Todos os brasileiros, então, aguardam a chegada dessas doses, porque essa pesquisa mostrou que a maioria dos pais querem, sim, vacinar seus filhos. Deixa eu quebrar o protocolo um pouquinho do SBT Notícias, como se tivesse protocolo. Aqui a gente faz o jornal ao vivo. Hoje é aniversário da querida Flávia Travasso. Então eu queria aí os parabéns. Tem palmas aí do nosso sonoplasta para Flávia Travasso. Flávia, meus parabéns, feliz aniversário, você é uma guerreira. Para quem não sabe, né, a Flávia Travasso está com a gente aqui há mais de 10 anos. É uma verdadeira guerreira, passou por maus bocados, né? Praticamente nasceu de novo e hoje é a prova viva do milagre, né, Flávia? A palavra com você aí pelo seu aniversário. Manda um recado para quem está te assistindo agora. Obrigada, Darlison. Obrigada pela sua homenagem. Pois é, eu estou comemorando aqui com vocês em grande estilo, né, na estreia do SBT Notícias. Estou super feliz, obrigada pela homenagem. E vamos acompanhar esse jornal aí, gente, porque a cara de São Paulo vai trazer muitas informações importantes para todo mundo. Perfeito. Obrigada, Flávia. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, a gente volta a se falar no SBT Notícias. Olha só, você que está me acompanhando. Aliás, está fazendo aniversário hoje? Vamos fazer um desafio? Eu quero encher aquele telão ali de mensagem de pessoas que estão fazendo aniversário. Se é o seu caso, ou se você quer mandar um parabéns para uma pessoa especial que se ama muito, é só você entrar agora no Twitter, tá? Aí você vai usar a hashtag SBT News. Manda a sua mensagem, meu nome é fulano de tal, moro em tal lugar, tô fazendo aniversário hoje. Se não quiser falar a idade, não tem problema. Eu nem usei essa câmera aqui, deixa eu ver como é que eu fico. Fico mais fechadinho, né? Entendi. É que a gente está conhecendo ainda o nosso cenário novo, o nosso jornal novo. Para você que neste momento está ligando a sua televisão, a SBT Notícias é o seu novo telejornal. A gente vai passar um bom tempo, 2h15, para ser mais preciso, comentando dos assuntos que fazem a diferença na sua vida. Então, se você não teve tempo de acompanhar os jornais, quer um resumo rápido e dinâmico de tudo que está acontecendo na sua cidade, é só se ligar aqui no SBT Notícias. Eu sou seu amigo Darlison Dutra, você já me conhece lá do Primeiro Impacto, agora no SBT Notícias, todos os dias um compromisso marcado com você. Vamos trazer mais notícias sobre os estragos causados pelo excesso de chuva. Um dique da mina Pau Branco, na região metropolitana de Belo Horizonte, transbordou e a lama invadiu uma rodovia. A barragem passou para o nível 3 de emergência. Veículos foram atingidos e motoristas ficaram presos na estrada. Veja agora na reportagem de André Santos.
Olha só, notícia importante aqui, hein? O tráfego na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek já foi liberado no quilômetro 562, nos dois sentidos, na altura de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas continua o trabalho de limpeza de pista e também o sistema de drenagem que foi afetado pelo transbordamento. As condições de tráfego de cada rodovia do estado estão sendo atualizadas em tempo real pelas concessionárias e pelo DENIT nas redes sociais, como eu já me informei agora há pouco. Então você pesquisa lá, estradas, tempo real em Minas Gerais. Você que vai para aquela região, tem muita gente, muito caminhoneiro que neste momento está acompanhando o SBT Notícias, né? Parou para aquela tradicional boia, está encostado ali num posto de gasolina, esperar aquela descansada para seguir viagem. Entra agora nesse site que está atualizando em tempo real as condições das rodovias na minha querida Minas Gerais. Fica aqui o coração partido, um dos estados que todo ano sofrem mais com a chuva. A minha solidariedade aos meus queridos conterrâneos mineiros. Olha só, 145 municípios estão em situação de emergência no estado de Minas. Pelo menos 3 pessoas morreram. Uma delas, gente, foi soterrada em Betim, na Grande BH. Olha a imagem impressionante aí, ó. Olha a quantidade de lama que vai descendo e não tem o que fazer. É sair de casa e procurar abrigo em outro lugar. A mulher que estava na casa acabou não resistindo depois que a residência desabou na manhã de domingo na capital mineira. A terceira morte foi confirmada em Dores de Goiães, depois que uma encosta desabou sobre várias residências. Até o momento, 6 pessoas ficaram feridas nesse caso que a gente está falando. As imagens da destruição no estado são impressionantes e você vai acompanhar tudo com detalhes exclusivos que o SBT Notícias coloca na tela para você. Olha só, a gente vai conversar agora com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Pedro Arrara. Ele vai falar sobre a situação das chuvas no estado e também sobre as buscas em Capitólio. Já estou aqui comigo no telão, o Pedro. Muito boa tarde para você. O rosto do Pedro ficou conhecido, né? Porque ele que é quem está dando todas as informações. A gente está acompanhando no Twitter do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito em todo o estado, dando suporte à população tão carente. Como é que está aí a previsão para essa semana? A gente vê que tem mais chuva forte, né, Pedro? Orientação para a população de todo o estado. Muito boa tarde, bem-vindo ao SBT Notícias. Boa tarde a todos os nossos espectadores. De fato, a situação no estado ela ainda é bem crítica. A gente está com a ocorrência da zona convergente do Atlântico Sul aqui na região, e em decorrência disso, são fortes chuvas que acabam afetando especialmente a região central do estado. No momento, a nossa maior quantidade de ocorrências está concentrada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, mas também nos municípios de Raposos, municípios de Nova Lima, municípios também ali de Santa Luzia, Ibirité, como foi mostrado na imagem, porque nesses locais a gente tem muitas pessoas próximas da região, e em decorrência do momento de chuva, a gente acaba tendo de fato, transbordar o alagamento desses locais. Além disso, a gente está também monitorando a situação em Pará de... Bom, Pedro, a gente teve um pequeno problema técnico, mas deu para perceber aqui a grande preocupação que o Corpo de Bombeiros, de uma maneira geral, tem com todo o estado, sobretudo a região metropolitana de Belo Horizonte, né? E a gente tem algumas situações características, né? A primeira delas é essa aí que a gente está vendo. O que acontece? Chove muito, o rio sobe e aí acontece alagamentos, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais e até mesmo em rodovias. Existe a segunda preocupação, que é a erosão do solo. A gente viu casos aqui em que casas foram engolidas para dentro dos buracos. Aí é com relação ao estado do solo. Agora tem uma preocupação muito grande, que aliás a imagem mais impressionante que a gente trouxe hoje aqui no SBT Notícias lá de Minas Gerais, é o lamaçal descendo nas casas. O que é isso? É o deslizamento de terra junto com água. Infelizmente, esse é o tipo de acidente que não avisa. Essa cena aí, olha que impressionante. Por quê? Porque quando o rio está subindo, você consegue perceber, subiu mais 10 centímetros, vai chegar em casa, vamos sair. O deslizamento de terra, infelizmente, às vezes acontece de uma hora para outra. É por isso que, neste momento, o que eu estou dizendo vale para todas as regiões do Brasil, porque a gente mostrou Tocantins, Piauí, o estado de Goiás, a Bahia, Salvador, o sul da Bahia sofrendo muito, o estado de São Paulo também. Quem mora em área de encosta, gente, você que está me acompanhando, você que mora na periferia, ouça o chamado
e o aviso da Defesa Civil. Se pediu para sair da sua casa por conta de um risco de desabamento ou deslizamento de terra, procure abrigo na casa de um parente, procure abrigo que seja na casa de um vizinho, ou faça um cadastro na prefeitura para ir até um local específico, porque infelizmente o que a gente pode ter é mais mortes e é justamente o que a gente não quer, tá? Essas aí são imagens do quê? São imagens recuperadas, é isso? São imagens recuperadas aqui do helicóptero do SBT, lá de Minas Gerais, é isso mesmo. Deixa eu agradecer o Pedro. Ô Pedro, não vai dar para a gente conversar muito, a gente teve uma pequena variação do sinal, mas eu vou pedir à equipe para gravar uma entrevista com você para a gente reproduzir, se não hoje, amanhã aqui na tela do SBT Notícias. Olha só, a Prefeitura de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, gravou um vídeo emocionado pedindo ajuda para enfrentar os estragos provocados pela chuva. Imagina só, o prefeito da cidade pegou o celular e gravou um desabafo. Lágrimas rolaram no momento em que ele teve a infelicidade de passar a real situação para os moradores lá da região metropolitana. Daqui a pouco a gente vai trazer esse vídeo então, né? Então vamos caminhar aqui, porque é o seguinte, a gente está falando ainda de chuva, porque em Minas a chuva causou o desabamento de uma casa. A gente tem imagem aí do desabamento dessa casa? Se tiver, já pode colocar, porque os moradores primeiro ouviram um barulho, é o que eu falei, gente, quando acontece o deslizamento de terra ou desabamento, normalmente não dá tempo de pegar nem documento, tá? O que aconteceu? Eles ouviram um barulho, deu tempo de pegar alguns pertences e saíram poucos segundos antes de tudo cair. Nesse caso, 2 quartos foram destruídos e, segundo a Defesa Civil, a casa era compartilhada por pessoas de 3 famílias. Todos foram abrigados em uma escola. Infelizmente, a tragédia tem acontecido de norte a sul do país. Esse caso que eu trouxe agora aconteceu em Caxambu, também no estado de Minas Gerais. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro no momento em que chegava a uma unidade básica de saúde na zona leste de São Paulo. É o caso que a gente vai tratar a partir de agora. Após o crime, o assassino tirou a própria vida. De acordo com a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Eu estou aqui agora com a Simone Queiroz, ao vivo, que vai trazer mais informações, enquanto vocês já vão acompanhando aí as últimas imagens que chegaram. Infelizmente, mais um caso, muda-se as vítimas, né? Muda o nome, muda a idade, muda o local, mas infelizmente a história é a mesma, né, Simone? Simone Queiroz está ao vivo aqui com a gente, só não temos o áudio da Simone, não sei se o pessoal em casa está ouvindo. Assim que tiver reestabelecido, porque é o seguinte, você que está me acompanhando agora aqui na cidade de São Paulo, é a estreia do SBT Notícias. É a estreia do SBT Notícias, a gente está, ainda estamos nos familiarizando com o novo jornal. Então você, a partir do meio-dia, todos os dias, tem um compromisso marcado com a gente, tá? Posso voltar com a Simone? Agora sim. A Simone Queiroz está ao vivo. Simone, bom, eu acredito que você estava ouvindo a minha fala, mas a gente não ouviu. Então eu quero que você conte, infelizmente, essa história para quem está nos acompanhando de mais um caso de feminicídio, infelizmente, né? Exatamente. Você está me ouvindo agora, né? Então vamos lá as informações. A Sandra Pereira, de 51 anos, foi esta mulher que foi assassinada pelo companheiro, pelo ex-companheiro, quando ela chegava para trabalhar numa unidade básica de saúde localizada na Moca. Para você ter uma ideia, ele deu o primeiro disparo nela ainda na rua. E ela então tentou fugir para dentro da UBS, mas acabou sendo também atingida no rosto e também no braço. Ela ao todo levou 3 tiros, um nas costas, um no braço e um no rosto. Em seguida, o Otávio Cavalcante, de 60 anos, esse ex-companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento, se matou, também já dentro da UBS. Segundo os policiais nos contaram, ele descarregou todo o revólver calibre 38 que ele tinha nas mãos. Foi uma cena de muita tristeza, inclusive porque 2 filhos da Sandra foram até o local e olharam rapidamente quando o portão da UBS se abriu, e aí eles constataram que a mãe estava ali morta e ao lado justamente do homem que tirou a vida dela. A Sandra era assistente social, trabalhava nessa UBS, segundo pessoas que
trabalhavam ou eram atendidas também nessa UBS. Ela é uma pessoa muito querida, uma mulher muito bonita, que chamava a atenção, e esse companheiro, então, que não aceitou o fim do relacionamento, achou que, por ser dono dela, podia também tirar a vida dessa mulher. Então, mais um caso de feminicídio no nosso país, Darlison. Infelizmente, as estatísticas só aumentam. A gente vê hoje a medida protetiva que, de alguma maneira, está aí para garantir a segurança dessas mulheres. Mas, infelizmente, a medida protetiva, gente, é um pedaço de papel. O cara, quando quer assassinar a mulher e se não tem uma grade segurando ele ou afastando da sociedade, ele vai lá fazer o que ele bem entender. O cara, quando tá, gente, determinado a matar, não é um pedaço de papel que vai mantê-lo afastado dessa mulher. Tem que acontecer o seguinte, é o primeiro sinal de ameaça contundente, o cara vai para a cadeia. Ah, mas a lei não permite, porque chega na delegacia, o delegado não pode prender, e se o delegado prende, a justiça solta. Então tem que fazer o quê? Se tem que mudar a legislação, eu sou a favor. Senta na mesa os principais juristas, juízes do Brasil, delegados, se quiser a pobre colaboração como um cidadão indignado com essa situação, pode realmente chamar, porque o que a gente não pode é todo dia estar mostrando mesmas cenas como essa. Muito obrigado a Simone Queiroz. Qualquer novidade ela volta, agora a gente gira o Brasil. Muito boa tarde para você, agora 1h45. Esse aqui é o SBT Notícias e a gente está ao vivo para onde? Pro Rio de Janeiro. Alô, Rio, cidade maravilhosa, ó. Um beijo carinhoso direto aqui do Mineirinho de São Paulo para você que está me acompanhando aí no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou falar do Rio. Eu quero saber quais são as notícias exclusivas e interessantes que estão acontecendo por aí. Mas por agora eu vou a Brasília falar com a Vitória Mello. Nossa conexão já rolou com Porto Alegre, daqui a pouco vem o Rio. E agora eu tenho a honra de trazer comigo a Vitória para falar ao vivo de Brasília. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A primeira conexão nossa com Brasília ao vivo vai ser assim todos os dias. Vitória, seja bem-vindo mais uma vez ao SBT Notícias. Qual o destaque que você traz aí da nossa querida capital? Vitória, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Notícias. Qualquer novidade aí da capital, ela volta a falar com a gente. Olha só, gente, com o surto de casos de Covid-19 nos navios de cruzeiro, a Anvisa reforçou a urgência em suspender o embarque de passageiros com viagens programadas até o dia 21 de janeiro. Mas vem aquela pergunta, né? Como é que fica a situação de quem já pagou pelo passeio? O repórter Luciano Teixeira conversou com uma passageira que não embarcou e com outro que enfrentou um surto da doença. Sabe onde? Dentro do navio. Vamos ver essa história. Olha só, sobre esse assunto que a gente acabou de mostrar, nós vamos conversar agora com o Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon São Paulo. Cadê o Fernando? Já está comigo aqui, ó. Fernando, pode colocar ele na tela. Vai ser um grande parceiro nosso a partir de agora aqui no SBT Notícias. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre direito do consumidor? Ô, Darlis, eu fui lesado, eu comprei e não entregaram o que eu pedi, veio com defeito e não querem trocar. É só usar a hashtag SBT News, manda a sua mensagem com a sua dúvida, a gente repassa para o Capês e a galera lá do Procon São Paulo que eles vão nos ajudar. Capês, é o seguinte, a gente mostrou nesse caso duas histórias. Uma história de uma passageira que comprou o pacote, não chegou a embarcar porque foi interrompido antes, né? Bloquearam o embarque. E o outro, no meio do cruzeiro, teve a infelicidade de ter que ficar trancado dentro do quarto. São histórias com desfechos diferentes, mas a conduta desse consumidor lesado é a mesma? Boa tarde para você. Quero dizer que é um prazer gigante ter você aqui no SBT Notícias com a gente. Boa tarde, Darlison. Muito boa tarde aí a todos os telespectadores do SBT Notícias. E realmente, essa questão dos cruzeiros e dos eventos em geral comporta uma explicação rápida e concisa. A partir de 1º de janeiro deste ano, 1º de janeiro de 2022, não está valendo mais aquela legislação excepcional feita durante a pandemia. Foi feita uma lei com relação à pandemia dizendo o seguinte: as empresas têm até 12 meses para reembolsar o consumidor. Não vale mais essa lei a partir de 1º de janeiro desse ano. Agora o que se aplica é o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito, em primeiro lugar,
em ambos os casos, ao reembolso imediato da passagem do pacote pago. Ou ele pode optar, a escolha dele, por uma remarcação por um outro período, ou ainda por receber uma carta de crédito. Ele tem, portanto, 3 opções que ele mesmo pode optar, pode escolher. Quero o meu dinheiro de volta. Eu não consegui embarcar, foi cancelado o pacote, foi cancelado o cruzeiro. Não é culpa da empresa, foi em razão da pandemia. Mas ele tem direito de receber. Então pode devolver o dinheiro para ele. Ou ele pode escolher por embarcar numa outra data. Capês, agora um passo a passo, um tutorial para o telespectador do SBT Notícias. Se a pessoa se sentir lesada, independentemente se seja em função de cancelamento de cruzeiro, de passagem de transporte urbano, ou até mesmo de aviação, que está tendo muito cancelamento, o que faz? Procura primeiro a empresa, tenta resolver ali naquela relação consumidor-empresa, vai direto para o PROCON? Qual que é o passo a passo? Olha, Darlison, o PROCON não pode reclamar muito da postura dessas empresas de cruzeiro. Elas estão se comportando bem, estão atendendo bem os consumidores, de maneira que, na minha opinião, vale a pena, em primeiro lugar, fazer um contato com a empresa, conversar com a empresa. Lembrando que, se houve o cancelamento do cruzeiro, mesmo que não tenha sido por culpa da empresa, mesmo que tenha sido pela Covid, por determinação de autoridade pública, mesmo que ela não tenha culpa, ela tem o dever de devolver o dinheiro se assim preferir o consumidor. Então, entre em contato com a empresa. Primeiro passo. Se a empresa não responder, entre em contato com o PROCON. Como? É muito fácil fazer uma reclamação no PROCON. É só acessar o site. No estado de São Paulo, o site é PROCON SP. Escreveu lá no Google PROCON SP, abre a página do PROCON. E aí ele pode fazer uma reclamação sem sair de casa, eletrônica, não leva mais do que 2 minutos. E o PROCON entra em contato com a empresa e obtém o reembolso ou, se o passageiro preferir, a remarcação desta passagem. Entre em contato com a empresa. Se tiver difícil, acesse o site PROCON SP e faz uma reclamação pelo site do PROCON. O problema será resolvido. Não resolveu? O pau vai comer aqui. Eu ia falar, o pau comeu. Eu ia rimar. Na minha cabeça estava funcionando bem, mas eu quero lançar a hashtag Chama o PROCON. Capês, muito obrigado pela sua participação. A partir de agora, sempre que a gente tiver dúvida do telespectador, a gente vai te acionar, tá, meu irmão? Você vai ser um grande parceiro do SBT Notícias. Obrigado. Olha só, o Capês falou agora há pouco aí que as empresas de cruzeiro estão, de uma maneira geral, respondendo bem a essas reclamações. Pois bem, a nossa produção entrou em contato com a MSC Cruzeiros e com a Costa Diadema. As duas companhias informaram em nota que ofereceram reembolso ou uma carta de crédito para ser utilizada até o final da próxima temporada. E que após os casos de Covid-19 confirmados nas embarcações, todos os hóspedes foram orientados a permanecerem nos quartos dessas pessoas, né? Cada um ficou no seu quarto, é isso aí. Eu queria ter condições de poder participar de um cruzeiro, né? Mas a situação tá tão triste que, como eu ia dizer, é o seguinte, né? Não sei se vocês viram esse meme. Eu costumo falar meme, tá? Eu costumo fazer piada. Hoje eu tô um pouco contido, que é o primeiro dia, e tá todo mundo me olhando. Mas na hora que o pessoal desviar o olhar, vocês vão ver que eu vou fazer umas piadas aqui, nós vamos dar uma risada junto. Porque é isso aí que fez o mineirinho ser o que é. Vamos lá, o seguinte, agora vamos trazer notícia séria. Estão me dizendo agora que a gente tem Nova York. Se quiser, pode abrir que eu vou chamar no telão já a Patrícia Vasconcelos, que infelizmente pelo menos 19 pessoas morreram no incêndio que atingiu um prédio residencial em Nova York, nos Estados Unidos. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. Eu vi as imagens realmente de cortar o coração, Patrícia. Infelizmente, não queria te dar esse boa tarde de estreia aqui no SBT Notícias com uma notícia como essa, mas é a realidade, o nosso compromisso de levar informação para a cidade de São Paulo e para parte do Brasil. Boa tarde, as últimas notícias desse incêndio trágico aí em Nova York.
É isso, Darlison. Olá a todos que acompanham o SBT, né, nesta tarde. Esse incêndio é considerado já um dos mais graves da história aqui de Nova York e até dos Estados Unidos. Aconteceu no domingo e atingiu um edifício residencial de 120 unidades. Como você bem disse, 19 pessoas faleceram, perderam a vida. Dessas 19 pessoas, 9 são crianças e adolescentes. E até as primeiras horas desta manhã, pelo menos outras 13 pessoas seguiam internadas em hospitais aqui de Nova York. E o estado de saúde dessas pessoas ainda era considerado, no início da manhã, muito grave. O número de mortos continua em 19 desde ontem à tarde. Que história, meu parceiro. O que você fazia com 15 anos de idade? O que você estava fazendo? Rapaz, 15 anos, eu já tinha saído de casa. Eu já tava no mundão. Tava morando com minha avó, caçando meu lugar no mundo. Você era o Hendrick, então, já era um fenômeno. Era tipo, né? Era uma promessa, né? Agora se vingou, vocês vão dizer. E você, aos 15 anos de idade? Eu já também já estava trabalhando, trabalhava em rádio já. Inclusive, já era plantão de esporte numa emissora de rádio lá em Santa Catarina. Já estava nesse meio, já, bem novinho. Agora, esse menino, o Hendrick, ele é um fenômeno. A Copa São Paulo, ano após ano, Darlison, apresenta jogadores de 15, 16 anos. O Neymar, por exemplo, também com 15 para 16 anos apareceu. Mas vamos lá, guardado toda a devida proporção. O Neymar, quando participou da Copa São Paulo, já tinha uma expectativa muito grande nele, mas não se destacou tanto assim como esse menino do Palmeiras. Quer dizer, ele tem 15 anos, ele ganha na força do zagueiro, ele ganha na habilidade dos zagueiros, ele faz gol como os principais atacantes do Brasil ou do mundo fazem. Então a gente tem que ficar de olho e tratar com muito carinho essa joia do Palmeiras, essa joia do futebol tomar muito brasileiro. cuidado sempre com o assédio que vem de fora, né? Agora tem uma lei que proíbe a saída de alguns jogadores, dependendo da idade, mas o assédio vem, já tem clube grande certamente de olho nesse Já tem muita gente já palmeirense, empresário, inclusive do jogador, fazendo campanha para que ele esteja no Mundial de Clubes no mês que vem. Então é quase muita uma responsabilidade também em cima do menino. O Alexandre Pato, por exemplo, do Internacional, com 16 para 17 anos, foi para o Mundial do Inter em 2006. Então é quase certeza, quase não, é uma certeza que esse menino Hendrick, nessa temporada 2022, faça a sua estreia no time principal. Ele ontem hoje, aliás, treinou no time principal do Palmeiras, com o elenco principal do Abel. Então é um menino que é um foguete não tem ré. Ó, eu posso aproveitar você aqui para fazer um chamado para o nosso telespectador? Que é o seguinte, eu gosto de saber a opinião não só do Luiz Alano e nem do Mano, mas de você que está em casa. Qual time, na sua opinião, que até o momento se reforçou mais para começo dessa temporada 2022? E aqui eu não estou falando só de Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, não, tá? Quero saber dos times do Rio, dos times de Minas e também do Rio Grande do Sul, além do Ceará, o Cuiabá anunciou vários bons jogadores também. O Alessandro tá voltando pro Internacional. É verdade, como é que vai ser? Ele vem para um jogo, para uma temporada de despedida, é isso? 4 meses de contrato até o fim do estadual para fazer a despedida, já que quando ele saiu do Inter em 2020, estávamos no pico, ainda vivemos essa pandemia sem torcedores, mas agora os torcedores estão de volta ao estádio e o D'Alessandro, 40 anos de idade, um dos maiores ídolos da história do Internacional, está de volta. Hoje, por exemplo, foi a representação do Flamengo. Opa! Sem novidades em termos de atletas, mas com o português Paulo Souza sendo devidamente apresentado. O torcedor do Flamengo está muito empolgado com a presença desse novo técnico que abandonou a Polônia na repescagem para a Copa do Mundo para ser técnico do Flamengo. Ô Luiz Alano, eu prometo e eu cumpro o que eu prometo. Eu prometi que ia mostrar algumas opiniões aqui com relação ao Djokovic. Opa! Cadê na tela? Ó, você que mandou mensagem usando a hashtag SBT News. Deixa eu ver a opinião aqui de alguns brasileiros. Ó, o Murilo disse sim. Por quê? Esse caso é com relação ao Djokovic, que não quis se vacinar, daí ele viajou para a Austrália, ficou detido, não querem deixar ele jogar e parece que ele ganhou a liberação agora, ó. A liberdade individual deve ser mantida, ou seja, o Murilo está a favor do Djokovic. O Júnior falou, deveria liberar sim. Tênis não tem contato, metros de distância. Partindo por esse pressuposto, os caras realmente ficam cada um na sua quadra, né? Agora é o seguinte, um outro ponto, deixa eu mandar aqui um recado que eu falei assim, vou mandar para quem está fazendo aniversário. Não deu para pegar, mas olha só, o Heraldo desejando feliz aniversário para a esposa dele, a Ruth. A Kim Camila falou que o pai, o Francisco, está fazendo 74 anos. É uma das mensagens que a gente recebeu. Para tudo, porque eu acabei de descobrir mais uma coisa, Luiz Alano. Foi, Darlison. A gente está entre os assuntos mais comentados no Twitter.
O programa merece uma palma, não? Boa. Logo na estreia, em todo o Brasil, veja só, a gente é o 8º assunto mais comentado no Twitter. Parabéns. Ou seja, não, parabéns a todos nós, a essa equipe que está fazendo aqui o SBT Notícias. Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Valeu, parabéns, tamo junto. Quero dizer que é um prazer dividir tela com você e vai ser assim ao longo de muitos e muito tempo, tá? Vamos lá. Sucesso. Pra nós. Vamos voar. Ó, e pra você que tá aqui com a gente pela primeira vez, eu só quero agradecer pela audiência. Eu sei que é tudo novo, tá? O cenário é novo, o logo é novo, o apresentador saiu da madrugada para te fazer companhia aqui no SBT Notícias. Neste horário é tudo novo pra gente também. Mas eu quero agradecer a você que aí em casa tinha várias opções e escolheu ficar aqui no SBT, porque sabe que o SBT é a TV da família brasileira. O nosso compromisso é te levar a um jornalismo sempre dinâmico, ágil, em cima da notícia, com helicóptero, com repórteres espalhados em todo o Brasil e, claro, prestando serviço para a população. Para encerrar, cadê a imagem de São Paulo? A cidade que nos dá o prazer de sempre falar com vocês. Amanhã, meio-dia, a gente está de volta. Excelente segunda e obrigado, gente.